Fala, galera do canal Momento do Paparazzo. Você que tá chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, cara, trazendo notícia importante pra vocês. Olha, é contra tudo e contra todos. Se no jogo da Supercopa, final de semana, Flamengo e Corinthians, né, decisão da Supercopa Rei do Brasil, a gente tem ali o Rafael Rodrigo Klein, que sempre prejudica o Flamengo. Olha que loucura, que surpresa! Que surpresa que a gente tem, não é mesmo? Sabe quem vai apitar a estreia do Flamengo contra o São Paulo no Morumbi amanhã? O Wilton Pereira Sampaio. Ah, mas que surpresa, né? É contra tudo e contra todos. Será que não tem gente nova? Será que não tem arbitragem nova na CBF? Será que são sempre os mesmos? Vão ser sempre esses caras aí, né? Engraçado. De todos que tem, são sempre os piores apitando o Flamengo. Sempre aqueles que o Flamengo sempre sai prejudicado. É impressionante. Cara, eu vou trazer aqui a escala da arbitragem completa desse jogo do Flamengo contra o São Paulo, mas o Wilton Pereira Sampaio, eu vou falar para vocês, é brincadeira, né? Cara, não é dose para leão, não. É dose para King Kong, meus amigos. É dose para King Kong. Os torcedores do Flamengo, óbvio, né? Criticando. Olha aí. Então, Wilton Pereira Sampaio, Goiânia, árbitro principal da partida, auxiliado por Bruno Rafael Pires, Goiânia também, Leone Carvalho, Goiânia. E de Santa Catarina vem o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Olho nele. Deixou de marcar muita coisa para o Flamengo. Deixou de chamar no VAR muitas vezes no ano de 2025. Olha aí, ó. Olha aí. Parece que é contra tudo e contra todos sempre. Não para isso, né? Daqui a pouco, só falta daqui a pouco aí ter os próximos árbitros, que é apostar Daronco, aquele Klaus. Aí daqui a pouco estão voltando lá com o Ramon Abate Abel. Pode anotar. Pode anotar. Chega a ser um absurdo se botarem o Ramon Abate Abel para apitar jogo do Flamengo de novo, né? Depois de tudo que aconteceu ano passado, né? Então, os torcedores do Flamengo, aqui já de cara, meu Deus, já começa assim, já um caseiro, pois é, ele é caseiro, né? Já na primeira rodada, Ave Maria, né? Esse calvo não, nada é tão ruim que não possa piorar. Cara, os torcedores assim logo de cara, não vão nem disfarçar. Pois é, pênalti pro São Paulo. Pô, cara, pior que não tem nem madeira pra bater aqui, mas pelo amor de Deus, tá maluco. Mostrar um negócio para vocês aqui. Antes de prosseguir com esse vídeo 2, a gente tem aqui uma situação importante para trazer aqui para vocês. O Flamengo, perfil oficial do Flamengo, postou a ida do Flamengo, próxima partida, né, no Morumbi. E olha o que o Flamengo escreveu. Olha o que o Flamengo escreveu. Here we go. Flamengo escreveu here we go. É óbvio, né, que é uma... Olha só, tem um torcedor com a camisa de costas, que Deus nos livre da inveja dos nossos rivais, né, e tá ali o estádio, no Morumbi, e here we go. Brasileiro 2026, São Paulo, Morumbi. Mas a gente entendeu o recado do here we go. Paquetá tá vindo aí. Fala, galera! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Caravana do Haroldo. Mais uma vez, lembrando você que você pode viajar nos Jogos do Mengão com a Caravana do Haroldo. Você que está de fora do Rio pode também ir no Maracanã, receptivo com ingresso incluído. Então faça agora mesmo a cotação aí das suas viagens para acompanhar o Mengão com a Caravana do Haroldo e aproveita, né? Também você que
já quer garantir todos os jogos do Maracanã. Tá saindo o pacote aí do Maracanã agora, aí dá para você aproveitar também, né? Garantir o ano todo. É só você aproveitar, ainda ajuda o Flamengo, né? Ainda ajuda o Flamengo. Saiu o pacotão aí, é um pacote importante aí do Maracanã. A gente chega aqui, cara, trazendo muita informação para vocês, né? O Flamengo aí, com o Felipe Luiz praticamente desistindo de relacionar o Alan, o Michael, né? O Flamengo não relacionou os dois, também não está levando um jogador importante, inclusive, nesse panorama aí, Flamengo e São Paulo, estreia no Brasileirão, um jogador que sempre vai muito bem contra o São Paulo. Esse jogador não vai estar em campo, não foi relacionado. A gente trazendo aí também outros 2 jogadores que não foram relacionados. O Flamengo viaja sem 5 jogadores, né? Você vai acompanhar aqui os relacionados, né? O Flamengo que acabou optando por não levar 5 atletas, 2 aí em recuperação, 1 que está ali também com dores musculares. Mas a gente vai trazer todas as informações aqui agora, inclusive vamos trazer aí em parceria com o Coluna do Fla. Convido você a se inscrever no canal do Coluna, né? Parceria aí, agradecer ao Simon, ao Léo, ao Rodrigo, o pessoal lá que faz um trabalho bacana também lá no Coluna, por estarem cedendo aí a imagem do embarque do Flamengo, que você vai acompanhar aqui no canal. Olha só, a gente vai trazer aqui agora a lista de relacionados do Flamengo. Alexandro, Andrew, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Daniel Salles, De Arrascaeta, Douglas Telles, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Guilherme Gomes, Jorginho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Pablo Lúcio, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino e Vitão, tá? Esses são os relacionados do Flamengo. A gente tem aí o Flamengo, então, explicando o motivo de não ter levado alguns jogadores. Olha só, o Flamengo atualizou que o Danilo e o De La Cruz, jogadores, seguem em planejamento de trabalhos com a preparação física. O Luiz Araújo com dores musculares, mas eles devem ser utilizados nos próximos jogos, tá? Tanto o Danilo quanto o De La Cruz. Já o Luiz Araújo, que é carrasco do São Paulo, sempre faz gol contra o São Paulo, seria importantíssimo nessa estreia do Brasileirão, com dores musculares, passa por um controle de carga, então, o Luiz Araújo. O Flamengo que tem que começar aí vencendo já o Brasileirão, já começar bem aí, já largar bem no Brasileirão. Seria importante o Luiz Araújo, né? Mas não teremos aí o Luiz Araújo em campo contra o São Paulo. É uma pena, né? Uma pena porque é um jogador que sempre vai muito bem contra o São Paulo. Olha só, segundo o jornalista Ângelo Furtado, Michael e Alan ficaram de fora da lista de relacionados para o duelo com o São Paulo por opção técnica, tá? O Felipe Luiz e a comissão técnica optaram por não levar nem Alan nem Michael. Vale lembrar que o Alan foi muito mal contra o Fluminense, muito criticado pela torcida. O Emerson Royal também foi muito criticado, mas a opção apenas de não levar nem o Michael nem o Alan. Mas o Alan aí que há muito tempo tem sofrido reclamações aí da torcida do Flamengo. A gente sabe que a torcida rubro-negra já está muito chateada com as últimas participações do Alan, né? E eu quero até falar o seguinte, cara, a gente tem aí o negócio também com o próprio São Paulo, que o Flamengo enfrenta amanhã, que pode ser aí emprestado o Alan, né, com obrigação de compra ou opção de compra, vai depender de como vai se desenrolar a negociação. O Flamengo segue tentando aí negociar o Alan, mas com relação à chegada do Marcos Antônio, a informação que eu tenho é que o negócio está congelado. O negócio está congelado, ainda mais com a chegada do Lucas Paquetá. O Flamengo não deve contratar outro meio-campo. Inclusive, a situação que eu tenho para trazer para vocês, e daqui a pouco a gente traz aqui o embarque do Flamengo, em parceria com a Coluna do Fla, o que eu tenho para trazer para vocês com relação à contratação de atacante, né? Porque muita gente perguntou aí com relação ao atacante, teve a situação aí do jogador, do Luiz Henrique, né? Que já desde a época do Landim estava no scout do Flamengo, muito torcedor pedindo a contratação do Luiz Henrique. A gente sabe que ele já falou que não jogaria no Flamengo, mas também o Vinha já falou isso antes. O Felipe, né, o ex-Vasco, também tinha falado e veio para o Flamengo, fez a sua melhor temporada no Flamengo. Então, isso não quer dizer nada, né? Mas o Flamengo, eu acredito que não vá contratar um jogador que jogue pela ponta, né, o Luiz Henrique, tendo o Lucas Paquetá, que também cai por ali, né? Então, com a contratação do Paquetá, acaba que você não traz mais o Arias, não traz o Almada, não chegou a ser
O Flamengo só consultou, não chegou a fazer proposta, mas não traz o Arias, não traz, acredito eu, tá, gente? Não traz Marcos Antônio, até porque o Paquetá faz muitas funções ali no meio-campo e no ataque. O atacante, o Flamengo quer, por isso o Flamengo está forçando essa questão do pagamento com parcelas para serem pagas em 27 e 28. O Flamengo tentando jogar para frente esses pagamentos para que tenha ali, né, um dinheiro, ali, um giro para poder contratar ainda nessa temporada o atacante. O Flamengo, o cálculo que a ESPN trouxe, que o Flamengo tem 30 milhões de euros para contratar um atacante ainda nessa temporada, um atacante de peso, ele já é contando com isso, que o Flamengo consiga jogar para 27 e 28 aí, né, esses valores que tem a pagar. Até porque a informação que chega é que naquele 1 bilhão que o Flamengo tem para contratar, já está contando ali as contratações de Samuel Lino, Carrascal, algumas contratações ali, alguns pagamentos que nesse 1 bilhão para 2 anos ali, né, e não era um ano só, você tem que fazer isso aí sem contar com nenhuma venda, tá? Isso aí é uma previsão, né, sem contar com vendas, mas venda a gente sabe que sempre tem, sempre vai ter uma ou outra, e o Flamengo não está nem vendendo jogador aí do time principal, né, nem jogador que jogador que é relacionado, jogador que entra em campo não foi nem negociado. O Flamengo, por exemplo, negociou jogadores aí, Juninho, Vinha, o próprio Wallace, às vezes entra, ok, mas não é um jogador ali entre os 16 titulares, né? O Wallace que está nessa questão aí que a gente sabe que o Red Bull Bragantino quer pagar 5 milhões de euros esse ano, 5 milhões de euros no próximo, porque tem um limite ali de 5 milhões por jogador, e aí teria que pedir autorização para o dono do Red Bull e tal. Bem, a questão o Flamengo está muito tranquilo, o Flamengo não tem essa necessidade de vender, óbvio que os que vendem não são nem jogadores que estão ali entre os 16, 17 titulares ali, aqueles jogadores que você não sabe quem é titular ou não, tipo o Cebolinha. O Cebolinha chegou a ser cogitado na negociação do Caio Jorge, mas o Flamengo nesse momento a decisão é de renovar o Everton Cebolinha, tá? E falando nisso, antes da gente trazer aqui a questão do embarque do Flamengo, né, eu queria trazer duas situações importantes, mais dinheiro aí, inclusive, entrando nos cofres do Flamengo, isso precisa ser falado, tá? O programa Fla Anjo, que incentiva os esportes olímpicos do Flamengo através da renúncia fiscal, alcançou a maior arrecadação da sua história, alcançando aí mais de 11 milhões de reais no ano passado. O Flamengo arrecadou exatamente 11.164.758, 30% a mais do que 2024. O Flamengo gigante, Flamengo arrecadando com o Fla Anjo, né? Aí muita gente me fala, mas por que parou então com a canoagem? Cara, é decisão do clube. Isso não quer dizer, não tem a ver com que... Olha só, você está arrecadando, mas você tem que ver o que você tem condição de sustentar, de manter ali. Agora, a notícia boa é essa, 11.164 mil, 30% a mais que 2024, torcedor do Flamengo ajudando muito o clube, né? O valor é fruto da remissão fiscal, né? Mecanismo legal que permite ao contribuinte direcionar parte do imposto de renda devido para projetos esportivos previamente aprovados. Tal quantia será inteiramente aplicada nas categorias de base dos esportes olímpicos também do Flamengo, tá? Então, muito importante, né, o torcedor do Flamengo ajudando o próprio clube. Agora falamos de grana, vamos trazer aqui o embarque do Flamengo, mas tem aqui uma notícia importante para trazer para vocês, né, que é notícia exclusiva aqui do canal Paparazzo Rubro-Negro. Depois você vai ver em muito lugar aí, né, muita gente que nem dá crédito, muita gente que requenta daqui a 1, 2 semanas, mas você viu primeiro aqui, então não adianta vir alguns babacas, que a gente sabe que são pau mandado, é robozinho, é pau mandado, né, tem gente que vem aqui mandado mesmo para atacar, jornalistazinho que não sabe nem o que a posição que jogador joga, não sabe de nada, que acha que tem o rei na barriga, né, vem com essas historinhas aí, né, de tentar desmentir os outros, aí manda soldadinho para vir atacar aqui, mas com a gente não cola. Tá? Eu hoje mais cedo fiquei até irritado, porque eu prefiro nem ter esse tipo de gente aqui acompanhando meu trabalho, mas olha só, exclusivo, mais uma, tá? Paparazzo tá dando furo. Lá ele. Exclusivo, renovação do Bruno Henrique por mais um ano em pauta no Flamengo.
o empresário do atacante Bruno Henrique, o Denis Ricardo, em conversa informal com a diretoria rubro-negra, recebeu a sinalização que Felipe Luiz continua contando com o jogador para 2027, havendo o interesse em fazer um novo contrato de 1 ano, visto que o atual encerra no final deste ano. Então, informação exclusiva nossa aqui, conversando com o Denis Ricardo, tá? O clube acredita na performance do atleta e na resposta física e técnica que não deixa a desejar, sendo um dos jogadores que tem a quilometragem mais alta nos jogos. O empresário do atleta lamenta que tenham tantas pessoas que tentam criar crise ao falar que o Flamengo teria recusado a possibilidade de manter por mais uma temporada o atleta recordista de títulos ao lado de Georgian de Arrascaeta. Então, Bruno Henrique teve a sinalização, seu empresário teve a sinalização do Flamengo, que quer renovar por mais 1 ano. O Felipe Luiz tem interesse de continuar com ele por mais 1 ano, né? Então o Bruno Henrique deve receber uma proposta aí. E é interesse do jogador, tá? É interesse do jogador ficar pelo menos mais 2027 aí no Flamengo, que é o ano com a camisa dele, 27. Então já tinha falado isso aqui, ele tinha interesse de continuar em 27. Bruno Henrique ainda joga em grande estilo, teve um momento ali, uma má fase, mas a gente sabe que ele é decisivo, ele é importante e é um jogador que tem a cara do Flamengo, né?